Antes de tudo, Fé. depois de tudo, Gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Bem-vindo, bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Já estamos aqui, eu, João 3,16, Fernando Pinheiro, no Leia a Bíblia Cast número 49. Bem-vindos, pessoal. Que bom que você está aqui com a gente. E a gente está aqui para conversar, para bater um papo sobre a leitura da semana, Lucas, do capítulo 3 ao capítulo 7, pessoal. Quantos ensinamentos, quantas histórias, quanta coisa boa para a gente debater aqui. Não vai dar para a gente passar por todos os textos, né, pessoal? Foi muita coisa. A gente vai tentar trazer aqui o resumão da semana, mas a gente sempre motiva você a fazer sua leitura, né? Faça sua leitura completa, pega as lives aí que teve durante a semana, tá tudo aqui no canal, beleza? Para você fazer o seu devocional completinho, tá? Aqui é só, a gente vai tentar, né, João, né, Fernanda? A gente vai tentar aqui fazer um resumo das mensagens que nos chamaram a atenção nessa manhã, beleza? Lucas 3 ao Lucas 7, e eu já quero dar as boas-vindas para João 3,16, para ele já começar aí a falar para a gente o que foi que ele viu aí em Lucas capítulo 3. Bem-vindo, João! Graça e paz estejam com todos. É um prazer, Daniel, estar com você, com o Fernando e você, nosso ouvinte que é fiel, que está aqui neste domingo, meio-dia, ou posteriormente, assim que o Senhor permitir, venha, né? Chegue aqui que você vai receber as palavras e os ensinamentos de Jesus. Olha, eu quero dizer que no capítulo 3 de Lucas, de 1 até o 20, é o ministério de João Batista. O versículo que eu separei, Daniel, Fernando e você, ouvinte, foi o versículo 9. Lucas capítulo 3, versículo 9. João está fazendo aquela pregação, né? João começa sendo o percussor, né? Então, a sua pregação é um chamado para o arrependimento, e ele diz no versículo 9, e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortado e é lançado fora. O que eu quero trazer hoje é uma mensagem de arrependimento. Uma mensagem de arrependimento que João, não é? João, ele chama a arrependimento, mas isso requer fruto, o fruto do arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele se manifesta em ações concretas. Por exemplo, num contexto, quando acaba, vai ter o batismo de João, de Jesus, e a genealogia, do versículo 21 a 38. Então, Jesus, ele deu o exemplo, né? Ele viu que as pessoas estavam indo, Lucas diz muito bem, que o povo estava indo sendo ser batizado por João, e Jesus, ele vai e se identifica e dá o exemplo. Então, essa foi a mensagem, Daniel, a mensagem de arrependimento junto com os frutos. Quais são os frutos de arrependimento? Não é? Você se arrepende e você faz uma ação, faz uma mudança, faz uma transformação, você muda o sentido. Essa é a mensagem. Muito bom. Muito bom, valeu, João. É isso aí, né, pessoal? Capítulo 3 de Lucas, a gente vê aí a pregação de João Batista, né, com um pouco mais de detalhes, né, que os outros evangelhos não trazem pra gente. Achei bem interessante, viu, João? Realmente aí todo o passo a passo, né, que João Batista nos traz, o que fazer, né, o que são, né, esses frutos de arrependimento. Eu lembro que João Batista dá alguns exemplos aí do que fazer e o que deixar de fazer. Muito bom, pessoal. Esse foi Lucas 3, pregação de João Batista. Eu lembro que teve também a genealogia de Jesus, não foi? Toda a genealogia. Exato. Achei bem interessante, batendo lá em Adão, né? Foi até Foi. Adão, foi de Jesus a Adão. Bem interessante também a genealogia de Jesus. Se você não leu, leia aí Lucas 3, maravilhoso. E agora eu vou dar as boas-vindas para Fernando Pinheiro, para ele também trazer o seu destaque aí de Lucas capítulo 3. Bem-vindo, Fernando! É uma alegria, Daniel. João, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é uma felicidade, posso dizer assim, a gente poder estar aqui e falar de Jesus, né, João? Falar de Jesus, Daniel, porque tudo chega em Jesus, né? E eu vou falar exatamente do batismo de Jesus, o batismo de Jesus, né? Exatamente versículo 21 e 22, quando diz aqui que quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi, e quando ele estava orando, o céu se abriu. E eu paro aí. Quando Jesus foi batizado, quando ele estava orando, o céu se abriu. A conclusão que eu tiro,
qual a conclusão que nós podemos tirar? São muitas, mas um ponto que eu achei interessante, a oração, ela abre as portas do céu. Quando nós oramos, as portas do céu se abrem e as bênçãos são derramadas. Bênção, soluções que a gente precisa, são muitas coisas. Então foi esse ponto que me chamou a atenção. Nós poderíamos ficar aqui falando sobre a oração e sobre o céu se abrindo de muitas formas, mas eu pude ver que quando Jesus ora, quando nós oramos, as portas do céu se abrem. Diz aqui que no versículo 21, 22, né? Diz que, e quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio a voz do céu e disse, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, quando nós oramos, nascemos de novo, né? Como Jesus nasceu de novo ali, naquele batismo, e quando ele orou, as portas do céu se abriram. Então, é essa reflexão, é só para a gente pensar. É uma provocação, João. É uma provocação, Daniel. Amém, amém, Fernando. Valeu. É verdade, né? Quando a gente ora, as portas do céu se abrem, né? Deus inclina, né, seus ouvidos também para, né, para ficar atento às nossas orações. Eu acho, viu, Fernando, que a gente ora muito menos do que deveríamos, né? Eu acho que a gente poderia orar mais, poderia falar mais com Deus, né? A palavra de Deus está aí, a gente lê, ele fala com a gente, mas eu acho que a gente, né, poderia falar um pouco mais com ele, né? Ele está à disposição para nos ouvir, é maravilhoso. Muitas vezes a gente fala com um amigo, fala com um psicólogo, fala com a esposa, com o marido, é muito bom, mas Jesus também está disponível, né? Para a gente falar com ele e os céus se abrirem, né, Fernando? Nós poderíamos deixar essas portas abertas definitivamente, né? Pra Se a gente sempre, tivesse o tempo todo em oração. é verdade, é verdade. O tempo todo orando, é muito bom. Eu mesmo, eu confesso que eu poderia orar mais. Às vezes eu passo o dia assim, às vezes eu disse, poxa, poderia ter falado um pouco mais com Deus e acaba na correria do dia a gente não orando, não deixando essas portas abertas. Boa reflexão, Fernando. Valeu aí. Olha aí, pessoal, quanta coisa maravilhosa. Não tinha pensado desse ponto de vista aí de Fernando, nesse batismo de Jesus. É mais um ponto interessante desse batismo de Jesus que eu não tinha parado para pensar. Muito bom, Fernando. Muito bom, João. Quer comentar mais alguma coisa, João, do capítulo 3 ou podemos ir para o capítulo 4? Posso ir para o capítulo 4. Então, vamos embora. Qual é o seu destaque aí, Fernando? Capítulo 4. Oh, João. Qual é o seu destaque, João? Capítulo 4. Para fixar na sua memória, e você que está chegando agora, é o versículo 4, Olha na aí, tentação boa. de Jesus, 4:4, né? Então, na tentação de Jesus no deserto, eu fiquei com o versículo 4, onde Jesus, ele responde, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então, nem só de pão viverá o homem. E você está vivendo de quê? Não é? É interessante. Por que eu falo isso? Porque depois de passarmos pelo arrependimento, vem o quê? A tentação, não é? Então, a tentação, a gente pode pensar, eita, eu pequei, fui tentado. Não, pessoal, temos que parar e entender que tentação não é pecado. E a prova que tentação não é pecado é que Jesus foi tentado, mas não pecou. Ele sempre vai usar a palavra. E talvez seja um bom momento de falarmos sobre a palavra, né? Os novos cursos da escola, né, Daniel? Porque Isso mesmo, Jesus João. Jesus vai respondendo com a palavra, também está escrito. E o inimigo, ele conhece a palavra, está escrito. Então, a gente tem que saber manejar bem a palavra. Não é verdade? Como um obreiro aprovado, né? Até a palavra diz. Essa seria o meu chamado, né? A responder com a palavra. Tudo que a gente possa fazer é responder baseado na palavra. A gente fala onde a Bíblia fala e a gente cala onde a Bíblia cala. Amém. Muito isso bom. Aí. É muito bom, João. É verdade, né? Tem um versículo que diz lá em Efésios, né, que a palavra é nossa espada, né? Nessa guerra espiritual, a palavra é justamente a nossa espada, e se a gente não souber manejar bem essa espada, a gente vai ser atacado, né, João? E não vai ser legal, né? E essa espada, né? A espada, ela tem tanto como avançar como na defesa, né? Ele tem dois, muito interessante.
Bem interessante, João. Beleza, é verdade, pessoal. Veja aí como Jesus usou maravilhosamente a palavra, né, para contra-atacar contra o inimigo. E não pense, né, pessoal, não pense que o inimigo não vai te atacar também, né? Se ele atacou Jesus, ele vai atacar. Se já não atacou, vai atacar de novo, né? Não somos imunes, tá, pessoal? O inimigo está ao nosso derredor, né? Está só esperando a oportunidade para nos atacar, para ir na nossa ferida, para ir na nossa fraqueza. Ele sabe qual é a nossa fraqueza de cada um, né? E muitas vezes a gente ignora, a gente pensa que o inimigo está brincando, que ele não vai chegar na gente, e ele chega e a gente nem percebe. Muitas vezes a gente chega, a gente cai, a gente é derrubado e nem percebe, porque não sabe manejar a palavra. É verdade, João. Excelente ponto aí de Lucas, capítulo 4, para a gente meditar. E você, Fernandão, agora sim, Fernando, qual é o seu destaque para Lucas, capítulo 4? Também o mesmo ponto que João levantou aqui, né? E que você levantou aí, Daniel, agora mesmo. Eu destaquei a tentação de Jesus e eu vou destacar exclusivamente um ponto aqui, que é o versículo 13. Depois de todas as tentações, né, que nós ouvimos e que você pode ler aí no capítulo 4, no versículo 13, veja o que acontece. Diz aqui que, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Aqui, na NVI, versículo 13, ela diz, vou ler aqui na NVI, versículo 13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. O que quer dizer isso? Como o Daniel falou, nós não estamos imunes. Pelo contrário, né? No momento oportuno, ele quer voltar. Então, nós precisamos saber que não podemos relaxar pensando que estamos livres, né? O tentador, o inimigo, vai esperar o momento oportuno, um momento bom, momento de nossa fragilidade para ele voltar e atacar. Então, a comunhão com Deus precisa ser constante. Aquela oração que nós vimos lá no primeiro do capítulo 3. Então, precisa ser constante, para o céu estar sempre aberto para nós e esse tentador não voltar, porque ele vai ficar ligado. Qualquer momento, ele vai querer voltar. Então, foi esse versículo 13 que eu destaquei, Daniel, João, eu achei muito interessante. É verdade, Fernando, é verdade. Essa questão do inimigo, a gente esquece muitas vezes. É muito fácil a gente esquecer que o inimigo está atacando, ele não desiste, ele continua. Se você vencer uma batalha, amém, que bom. Mas ele vem de novo, né, Fernando? Ele vem de novo, ele espera uma outra oportunidade, né? Ele é muito esperto, ele é muito sagaz, né? Ele vai esperar uma nova oportunidade e muitas vezes a gente está dormindo, a gente não está vigiando, né? Não está preparado e ele vai lá, é nessa oportunidade que a gente está dormindo, né? Que a gente não está vigiando, que ele chega lá, sabe? Eu acredito que por esse versículo que você falou, Fernando, Jesus foi tentado outras vezes, né? A palavra não relata pra gente essas outras tentações que ele passou, mas se diz que ele ficou esperando o momento oportuno, deve ter aparecido outro momento oportuno, mas, né, Jesus deve ter contra-atacado de novo. A gente não tem registro, mas o inimigo, ele não brinca, pessoal, ele não brinca em serviço. Vamos realmente saber manejar, saber guerrear contra ele, né, Fernando? Com oração e com a palavra, né? Principalmente com a palavra, tá certo? Muito bom, pessoal. Esse foi Lucas capítulo 4. E por falar em manejar a palavra, né? Eu já quero deixar o recado aqui, né? Que João já deu a deixa aí, né, pessoal? Tá chegando novos cursos da Escola da Bíblia. Se você está assistindo esse episódio aqui em abril de 2025, você não pode perder, que vai começar, né, João? Vai começar dia 28. Vou colocar aqui na tela, pessoal, para você tirar o print aí, para você guardar as 7 chaves aí, os novos cursos da Escola da Bíblia, pessoal. 10 novos cursos maravilhosos que você pode se inscrever agora, nesse exato momento. Você pode dar uma pausa aqui no vídeo e acessar escoladabiblia.com, né, e se edificar na palavra, saber manejar melhor a palavra de Deus, fazendo algum curso da Escola da Bíblia, uma escola maravilhosa, vai ter lá excelentes professores para te ajudar
a manejar a palavra de Deus, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja até em línguas, em outros idiomas também você vai aprender. Eu vou deixar com o João para falar um pouquinho aí, João, desses novos cursos. João também está disponível aí para fazer a sua matrícula, tá certo? É só falar com ele, ele vai falar um pouquinho mais aí desses cursos, começando em 28 de abril. Fala aí pra gente, João. Ok, uma segunda-feira à noite, 18h30, lá em Brasília. Quando for 18h30 em Brasília, no dia 28, vai começar Profetas Maiores. É com o nosso irmão Mike Pruitt, um americano. Ele vai ministrar esse curso muito bom. Eu vou ter a oportunidade de compartilhar o curso Como Ler e Entender a Bíblia, terça-feira, de 14 horas em Brasília. Quando em Brasília for 14 horas do dia 29, eu começo do início a como ler e entender a Bíblia. A gente vai observar o texto, vai interpretar o texto e vai aplicar. Então, é observar, interpretar e aplicar. Na terça, Muito quando bom. for 18h30, o curso de parábola com o nosso professor Regis Melo. Esse irmão, ele tem um conhecimento, ele é um homem que eu vejo que... Eu gosto muito dele, como gosto de Mike e de outros, mas esse professor é um dom que Deus deu a ele, não deu o Maravilhoso. dom, o dom maravilhoso, esse dom de ministrar. Como viver a eternidade com Deus, na quarta-feira, às 14 horas, eu vou estar lá, também contribuindo, dando os passos necessários como viver a eternidade Como com Deus. viver. Quando for 14 horas em Brasília, do dia 29, estamos juntos. 29 não, já é 30, né? 28, 29 e 30. E aí, à noite tem com o diretor da Escola da Bíblia, Severino Nascimento, nas quarta-feiras, 18h30. Ele tem formação no Antigo Testamento, mas ele tem muito que contribuir com o Novo. Então, é uma boa opção. Então, entre como viver a eternidade com Deus e visão geral do Novo Testamento, existe aí um culto de oração, onde juntos, todos nós louvamos, escutamos a palavra e ouvimos o irmão, os agradecimentos, os Já engata aí, né, pedidos. João? Depois do curso, já fica pro culto, né, João? Imagine, pense, veja aqui, como viver a eternidade com Deus, tem o culto e aí a visão geral do Novo Testamento, da nova aliança, não é? A nova aliança vai ser revelada, muito bom, você vai ter uma visão, e na quinta-feira, dia 8, porque dia 1 de maio, né, a gente já chegou 1 de maio, dia do trabalhador, então esse curso Filipenses e Colossenses, eles começam no dia 8 de maio, às 18h30 em Brasília. Quando der 18h30 em Brasília, damos início, mergulharemos nas profundezas do livro de Filipenses e Colossenses. E aí, no sábado tem, pela manhã, introdução ao hebraico. Então, quem gosta do hebraico, chegou o momento, né? Introdução ao hebraico, 9 horas, e aí, quando for à tarde, você tem um livro de revelação, que é Apocalipse, de 13 horas em Brasília, e em outro momento, em outra sala, no mesmo momento, tem inglês conversação. Então, é uma rica oportunidade. Não perca, Daniel. Engatando, Daniel, eu sei que falei muito, mas engatando eu já posso entrar em Lucas capítulo 5. Amém, amém. Valeu, João. Deixa eu só dar um detalhe aqui, antes de você falar de Lucas 5, né, que o curso de parábolas, né, João, é o curso gratuito, né? Todo mundo que está aqui nesse podcast já ganhou. Esse curso de parábolas é totalmente gratuito, tá certo? Às terças-feiras, 6h30 da noite. Assim É isso, João? não é assim não. O Parábola é gratuito para quem deixar seu like e compartilhar. Tem o like. Lembra, Daniel? Tem que dar o like, né? Dá o like aí, pelo menos, né, pessoal? Dá o like aí, ajuda aí, tá certo? Que você ganha o curso de parábolas com o Regis, tá certo, pessoal? E ninguém deixa de fazer um curso devido ao lado financeiro. Sempre temos irmãos que contribui, o diretor ele dá um desconto de 20%, 30%, e se por acaso o irmão não tiver, nós temos irmãos como Fernando Pinheiro que pode ajudar, pode dar uma bolsa de estudo, sabe? Então, a família é grande, a família é grande. Sempre vai ter alguém para ajudar. Valeu, João. É isso aí, pessoal. Novos cursos da Escola da Bíblia, não perca aí essa oportunidade. 10 cursos maravilhosos, tem de tarde, tem de noite, nos sábados, tá certo? Tem várias opções aí para você manejar bem a palavra de Deus. Valeu, recado dado. Agora sim, João, a gente pode entrar em Lucas capítulo 5. Qual é o destaque aí, João? Lucas 5. Se já passamos pelo arrependimento, se já passamos pela tentação,
agora você se torna um pescador de gente. Ai, boa. Lucas capítulo 5, versículo 10, né? Jesus, ele chega para Pedro, não é? Tiago, chega para Tiago e João e diz para eles, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Então eu fico com esse texto, Daniel, porque você agora vai ser pescador de homens, pescador de gente, né? Você já passou pelo arrependimento, já passou pela tentação, pescador. Agora é Agora é pescar, né, João? pescar, agora é pescar. Vamos embora, não perde tempo não. Vamos seguir. É Deus transformando. Deus me chamou da lama, não é? Me lavou com o seu sangue, a água do batismo, eu me tornei uma nova pessoa e eu me tornei agora um pescador de homens, De pescador homens. de gente. Glória a Deus, Amém, Daniel. amém. É isso aí, 5:10. pessoal. A gente se arrepende, né, João? A gente se arrepende, a gente é limpo por Deus. Para quê? Para a gente trabalhar, para a gente sair mundo afora aí nessa seara, né, pescando gente, pescando pessoas para esse reino maravilhoso. É isso aí, pessoal. Vamos, né, absorver e praticar essa nova profissão aí que todo mundo tem que ter, ser pescador de gente. Valeu, João. E aí, Fernandão, qual é o seu destaque também aí para esse capítulo maravilhoso, Lucas 5? Maravilhoso, realmente. Eu destaco aqui o verso 33 a 35, quando Jesus é interrogado acerca do jejum, né? A gente sabe que Jesus, em todo o tempo, ele era questionado, interrogado, era provocado, né? A gente sabe disso. E esse texto, chegam para Jesus e dizem, questionam porque os discípulos de Jesus comiam, bebiam, e os discípulos de João e os fariseus, eles jejuavam. Aí Jesus chega, vê o que Jesus diz aqui no verso 34. Jesus responde, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Eles queriam questionar Jesus por tudo. Jesus disse, olha, podem eles jejuar enquanto eu estou aqui? Eu sou Deus. Jesus falou com outras palavras, disse o noivo, mas pode jejuar quando eu estou aqui? Mas quando o noivo for tirado, eles jejuarão. E aí eu fiquei pensando, Daniel, João, vocês que estão nos ouvindo, para nos aproximar de Deus, o jejum é uma forma de nos aproximar de Deus. Quando o Jesus não tivesse mais lá, os discípulos dele, os apóstolos, precisavam jejuar. Então, a gente entende nesse texto que o jejum é uma forma, né, de aproximar a pessoa, os homens, a Deus. E naquele momento, Jesus estava ali, Deus estava presente, eles não precisavam jejuar, já estavam na presença de Deus. No momento que Jesus se afastasse, como aconteceu, aí sim vinha a tristeza e eles precisavam estar na presença de Deus. Aí precisavam jejuar, sim. Interessante, né? Esse texto. A gente poderia falar muito mais sobre o jejum, a importância do jejum, mas eu apenas quero ficar refletindo nisso aí. Na presença de Deus, né? Quando a gente quer ter a presença de Deus, a gente precisa, às vezes, jejuar. E aquele jejum faz com que a gente se aproxime de Deus, fique mais ligado a Deus. Foi esse ponto que me chamou a atenção, e como você falou, né, é muito rico, muito grande, precisaria uma live só para falar do jejum, Daniel. Só para falar do jejum. É verdade, é muito interessante. Que os irmãos coloquem as perguntas aí para que você, João, e para que a gente possa, talvez, tirar dúvidas deles, ou eles possam se dirigir a um lugar que eles vão conseguir entender muito bem isso, que é a escola da Bíblia, conforme o João falou ainda há pouco. É verdade, lá tem muitos professores também que nos ajudam, né, Fernando, a tirar essas dúvidas, pessoal. Maravilha. É um bom ponto também, viu, pessoal? Essa questão do jejum. Eu lembro que na live eu não consegui falar muito, já estava estourando o tempo lá da live. Foi no finalzinho do capítulo, mas é muito importante, pessoal. O pessoal lá estava perguntando a Jesus do jejum quando não precisava naquele momento, né? Não é que Jesus estava dizendo que não precisava jejuar, mas naquele momento, né? Naquele momento, Jesus lá com eles, né, pessoal? Ele disse, ó, quando o noivo tá, é festa, é alegria. Né? Geralmente no jejum a gente se humilha, né? No jejum a gente faz um sacrifício,
difícil, né? A gente fica ali naquele estado mais para se aproximar de Deus, mas Jesus ali com ele é alegria, pessoal, é aproveitado, não é deixa para jejuar depois, justamente como o Fernando falou, né? Quando Jesus saísse, né? Quando a gente quer se aproximar de Deus, né? Realmente é um ponto muito legal, daria para a gente falar bastante aqui. E aproveitando que o Fernando falou, pessoal, não deixe de comentar aqui no vídeo, tá certo? Tá rolando muito comentário lá no grupo de leitura, né? Maravilhoso aí os comentários dos irmãos, mas você pode deixar seu comentário aqui também no YouTube, tá certo? Você deixa aqui que a gente lê no programa seguinte, a gente vai ler seu comentário, se tiver uma dúvida, a gente tenta tirar a sua dúvida, tá certo? Coloca aí o que te edificou, o que te chamou a atenção, né, coloca aí, manda pra gente poema também, ó, quiser mandar poema pra gente, né, recitar aqui durante o curso, fica à vontade aí para interagir com a gente tá esperando sim a sua participação, beleza? Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários, né, de quem deixou aí a mensagem aqui no YouTube no episódio passado, beleza? Se você deixou aí, né, comentário no episódio passado, já eu vou passar por eles pra gente dar um alô pra você, beleza? Mas antes, vamos falar então agora de Lucas, no capítulo 6. E aí, João, qual foi o seu destaque aí? Lucas 6. Já passamos pelo arrependimento, pela tentação, nos tornamos pescadores de homem. Vem uma parte difícil, viu? Agora parece que o negócio vai encurtar. Lucas capítulo 6, 27, palavras de Jesus. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam você. Agora ficou mais difícil, porque a gente vai sair para pescar e muitos não vão querer. E vamos ser odiados, porque odiaram o mestre. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é amar o inimigo. E nesse momento, Daniel, Fernando, você ouvinte, eu vou fazer uma pergunta difícil. Sabe qual é o capítulo mais difícil e o versículo mais difícil que tem? Qual será? Preste bem atenção. Olha aí. E aí, você sabe? Deixa nos comentários aí, né, João? Se você sabe, deixa aí nos comentários aí. Como é que é? Qual é o capítulo e qual é o versículo mais difícil, né, João? Mais difícil, Daniel. Daniel, Fernando, você, meu amado ouvinte, preste atenção. O capítulo mais difícil e o versículo mais difícil é justamente esse que você entende perfeitamente. O capítulo, Daniel, Fernando, e você, o capítulo mais difícil, o versículo mais difícil é aquele que você entende. É aquele que você entende. É verdade. É aquele que você entende. Não é outra coisa, não. Justamente. Porque Lucas 6, 27, Jesus está dizendo, ame seu inimigo. Qual é a dificuldade? Qual é o capítulo mais difícil? É aquele que você entende. Tem que praticar, né, João? Porque tem que praticar, né, João? Esse é o segredo. Se você entendeu, tem que praticar, né, João? Então, é o mais difícil. Se você entendeu, tem que praticar e é o mais difícil. Não tem, sabe? Amar, fazer o bem a quem odeia. Jesus, amado, quando ele diz para o romano que dá, né, as peças para os discípulos carregar 1 quilômetro e Jesus vai fazer 2, é interessante. Eles pedem 1, a lei diz que é para andar 1. Jesus ande 2. Então, qual é difícil? O capítulo e o versículo? Aquele que você entende. Essa é a resposta, Daniel. É verdade, perfeito. Muito bom, João, é verdade. O capítulo mais difícil, né, a passagem mais difícil, a gente precisa praticar, né? Se a gente não entende, a gente não vai praticar, a gente vai procurar entender. Mas quando a gente entende, quer dizer que tem que colocar em prática, né? E aí é que entra, né, João, a dificuldade. Pronto, por exemplo, ame o seu inimigo. Me diga qual é a dificuldade desse versículo? Total. É difícil, é verdade. Por isso que a gente precisa da ajuda de Deus, né, João? Sozinho a gente não consegue, viu? É por isso que a palavra diz que as boas obras Deus preparou para nós, né, para que andássemos nela, porque realmente sozinho é difícil mesmo, né? Realmente é difícil. Quando a gente entende de verdade, né, quando a gente entende o que Jesus quer, a gente vê, né, o quanto a gente precisa se esforçar. Um bom ponto, João. Valeu aí, excelente aí, amar os inimigos e fazer
tudo que Jesus pede para a gente, pessoal. Exige uma dedicação da gente, né? Exige um compromisso da gente, com certeza. Valeu, João. Esse foi o destaque aí, Lucas capítulo 6, e agora Fernandão aí com o destaque dele também, desse capítulo. Fernando. Eu vou destacar, mas antes eu só queria fazer um breve comentário sobre o que vocês estavam falando aí. Fica à vontade. Sobre a questão de entender. Eu já me deparei com pessoas que diziam, eu não quero entender a Bíblia, não. Prefiro não entender. Eles entendiam já alguma coisa. Eles sabiam que precisavam mudar algum comportamento, mudar algumas coisas de situação na vida e tinha medo de... Estava no conforto, tinha medo de conhecer, de entender e aí ser obrigado a mudar. Ele dizia, não, eu prefiro não entender a Bíblia, porque... Melhor nem entender, veja, né? Não. Aquele que a gente entende, realmente, a gente tem um compromisso de mudar. E sobre o meu destaque, é o verso 12 e 13. Quando Jesus ele escolhe os discípulos dele, os 12 discípulos dele. E eu não vou aqui me estender muito, mas Jesus passou a noite orando, lembra? Para escolher os 12. Quando foi de manhã, Jesus volta, chama os seus discípulos e escolhe os 12, inclusive o traidor. E aí, eu fico pensando, quando a gente ora, né? Deus, a gente pede orientação a Deus para escolher o melhor, para escolher os certos, os corretos, né? E aí vem a questão, mas Deus, Jesus escolheu Judas. Judas, claro. Será que foi um erro de Jesus? Não, não foi erro de Jesus, foi a vontade de Deus. Então qual é a conclusão que eu tiro? Preciso orar constantemente para fazer minhas escolhas, tomar as decisões e as coisas que a gente às vezes nós achamos às vezes que não estão certas, estão erradas. Olha, Deus está no controle. Se ele mandou escolher Judas, é porque ele sabia o propósito pelo qual ele mandou escolher Judas. Então, não foi um erro de Jesus, não foi falha na comunicação com Deus, foi tudo planejado de acordo com a vontade de Deus. Então, o segredo em tudo que fazemos é orar, pedir a Deus, assim como Jesus fazia. Jesus passou a noite orando, não somente na escolha dos seus discípulos, mas em todas as decisões que Jesus fazia, Jesus ia orar. Orava o tempo todo. E aí fica a nossa conclusão. Mesmo não sendo do nosso gosto, Deus está no controle, é Ele que está cuidando e Ele sabe o porquê Ele escolheu aquele. Certo? Então, eu achei interessante. Jesus passou a noite orando. Muito bom. Interessante demais, Fernando, é verdade. Veja, Jesus, o Senhor do Universo, para tomar uma decisão importante, mesmo assim ele orou, pediu orientação a Deus para escolher corretamente, né, essa missão tão importante, né, que seria ser discípulos. Ele ainda assim, né, com toda a inteligência e sabedoria que Jesus tem, ele orou. Imagina a gente, né, Fernando? Imagina a gente a gente toma tanta decisão sem orar, sem pedir a Deus, né? Na verdade, a gente faz o contrário, né, Fernando? Primeiro a gente faz a besteira, primeiro a gente toma a decisão, depois a gente pede para Deus nos ajudar, né? Para Deus nos abençoar, né? Tem que ser ao contrário, né, pessoal? Veja, o próprio Jesus aí orando, passou a noite orando, né? E a gente não ora. Um bom exemplo, excelente ponto aí para a gente meditar, né? De sempre pedir, né, a Deus orientação e ajuda. Beleza, pessoal, muito bom. Esse foi Lucas, capítulo 6. Antes de a gente falar de Lucas 7, deixa eu falar com você, né? Deixa eu falar com você que deixou comentário aí na semana passada. Deixa eu abrir aqui a listinha de comentários para ver quem estava participando no programa número 48. Olha aí, Lenice deixando mensagem, que maravilha. Lenice, paz, Lenice, que bom ter você. Ela botou paz de Cristo, graça e paz. Valeu, Lenice. Marilu também deixando mensagem aqui pra gente, coisa boa, Marilu. Marilu sempre na área aqui no Leia a Bíblia Cast, ela botou glória a Deus
por esse projeto tão abençoado. Sueli Ferreira, minha mãe também, sempre aqui assistindo, sempre prestigiando aqui e aprendendo com a gente a palavra de Deus. Valeu, Sueli, coisa boa. Deixa eu ver quem mais aqui. Jorge Luiz, Jorge aí também, fiel, né? Jorge sempre com a gente aqui no Resumão. Graça e paz, Jorge, boa tarde. Né? Ele sempre assiste à tarde. Miriam, olha aí, Miriam Silva também, sempre com a gente, deixando comentário. Boa noite, olha aí. Jorge assistindo de tarde, Miriam assistindo à noite. Maravilha. Valeu, Miriam. Que Deus te abençoe também. Shalom Adonai também deixou mensagem. Nossa irmã Vânia. Olha aí, estou assistindo o resumão aqui com os irmãos. Olha aí, Vânia chamando a galera para assistir junto com ela o resumão. Valeu, Vânia. Se tiver uma galera aí de novo assistindo com você, os irmãos aí assistindo com você, manda um alô aí para eles também. Todos bem-vindos aí, né, a estar compartilhando, né, e também com o resumão aqui com a gente. Valeu, Vânia. Deixa eu ver quem mais aqui. Laudiceia também, nossa irmã Laudiceia Menezes, também sempre com a gente. Ela botou, eba, curso de parábola excelente. Obrigado, irmãos. Olha aí, Laudiceia já tá ligada aí no curso de parábola, Laudiceia. Quero ver você lá, hein? Nesse curso de parábola, ela gostou. Ela também disse aqui, ó, Lucas capítulo 1 e 2 realmente são emocionantes e eu fiquei imaginando as cenas com tanta riqueza de detalhes, né? Fiquei refletindo no tamanho da grandiosidade de Deus, que é imensurável. É verdade, viu, Lau? Realmente, Lucas 1 e 2, né, que a gente falou semana passada, maravilhosa, né? Aquelas cenas, aquele anúncio, né? O nascimento de Jesus, né? As profecias de Zacarias, maravilhoso, né? Realmente, muito detalhe. Lucas, ele nos dá um detalhe mais técnico das cenas, né? A gente consegue visualizar melhor algumas cenas com esses detalhes de Lucas. Realmente maravilhoso. Lau, ela colocou ainda aqui, ó, leitura maravilhosa, a Bíblia é bênção de Deus para nós. Valeu, Laodiceia. Continue com a gente, continue deixando aí seu comentário, que a gente gosta da participação sempre de vocês, beleza? E é isso, pessoal. Não esquece do like, não esquece de comentar. Enquanto você vai deixando aí seu comentário, seu bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai falar de Lucas capítulo 7, né? Foi o último capítulo que a gente leu essa semana, também um capítulo maravilhoso, muito bom, né? Foi um dia de live, né? Eu fiz live aqui, tem a live aqui no canal de Lucas capítulo 7, foi muito interessante também. Fala aí pra gente, João, qual foi o seu destaque desse capítulo 7? Daniel, Fernando, você, meu amado ouvinte, eu quero dizer algo profundo. Preste atenção, você só consegue amar se tiver uma coisa. Você só consegue se tornar um pescador se tiver uma coisa. Você só consegue passar pela tentação se você tiver uma coisa. E você só consegue chegar ao arrependimento se você tiver uma coisa. E essa coisa, ela se encontra no versículo 9. Lucas capítulo 7, versículo 9. Jesus, ele se maravilha com a fé do centurião, um estrangeiro, e declara que não encontrou tamanha fé em Israel. Meu amado, é interessante, Jesus veio para o seu, e Jesus diz, eu lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Então, meus irmãos, a fé, isso nos lembra que a fé, ela é genuína, ela não está restrita para uma cultura ou a um povo específico, mas está disponível a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é o dia. Tenha fé que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Tenha fé, se arrependa, creia, não é? Passe pela tentação, seja um pescador de gente como eu, Daniel, Fernando, que estamos aqui, sabe? Ame o seu inimigo. É difícil, por isso que nós carecemos da graça de Deus. É por isso que a graça de Deus está sobre nós, porque nós não conseguimos. Nós precisamos chegar e receber a graça de Deus. Hoje eu quero convidar você que chegou aqui pela primeira vez, está assistindo, eu quero dizer, o dia do arrependimento é hoje. Você só precisa ter fé que Jesus é o Senhor e Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ser batizado e esperar conosco a volta de Cristo. Então receba esse convite. E veja, aqui era um estrangeiro. Jesus veio para o seu povo e o seu povo não recebeu. Crucificaram o Filho de Deus. Mas veja, nem Israel existiu um homem
com tanta fé como esse estrangeiro, um centurião. Então fica aí na nossa mente. Nem Israel se viu uma fé como o desse. Essa é a Foi mensagem. impressionante, viu? Realmente, João, foi impressionante essa passagem, né? Um centurião, você vê, né? Uma fé, que fé, né? Que fé impressionante. Ele era bem, né? Os amigos gostavam dele, né? Ele gostava do servo, né? Todo mundo, né, dizendo, ó, por favor, Jesus, ajuda ele que ele é legal, né? Ajuda ele que ele é bom para o povo. Ele mesmo, veja, ele mesmo construiu a sinagoga, né, com os recursos dele. Veja, um centurião que nem era judeu, né, construiu a sinagoga, né, para os judeus, sabe? Interessante, a fé maravilhosa, né? Realmente, e eu fico me perguntando, sabe, João, quando eu olho um negócio desse, às vezes tem pessoas por aí, né, que tem uma fé também gigante, né, que nem é cristão ainda, sabe, que nem é batizado, nem às vezes nem conhece direito Jesus, mas tem uma fé como o desse centurião, sabe, que está esperando só alguém chegar, né, com a palavra, né, para ele, né, se batizar, né? Só está faltando às vezes o batismo, né, João? Tem pessoas por aí, né, que a gente precisa chegar nessas pessoas, né, João? Acho que tá mudo, João, teu microfone. Oi? Falhou. É isso mesmo. Tá, Agora. agora, é isso mesmo. Então, é justamente por isso que eu falei para você que está aqui. Porque para você chegar aqui, é preciso alguém indicar, ou ter. Você não sabe, é algo profundo. Muitas vezes é a fé que leva aqui a esse momento. E veja, para você ser salvo, é só crer. Porque o próprio Jesus, lá no Evangelho de Marcos 16, ele disse: quem crê e for batizado será salvo. E para a pessoa crer, é preciso ter fé. E a fé vem por onde? Como é que a fé vem? Pelo ouvir. E o que é que nós estamos aqui? Leia a Bíblia Cast, você está ouvindo. Tá ouvindo. Deus é tão bom que além de ouvir, você está nos vendo. Veja, né? Ele é tão maravilhoso que ele ainda dá esse recurso, quer dizer, vai chegar se você estiver no carro, vai chegar se você estiver no ônibus, vai chegar se você estiver no trabalho, na academia, onde você estiver hoje. Lembra, Jesus está chamando você para ser um pescador de gente. Amém. É isso aí, pessoal. Vai chegar, é verdade, né? Se chegou até você é porque tem alguém, né? Tem alguém trabalhando, tem alguém fazendo alguma coisa, né? Como chegou a palavra para o centurião. Eu lembro daquele episódio, Filipe também e o eunuco, né? Também chegou lá para o eunuco a palavra. Então vai chegar, né? Realmente basta ter fé. Muito importante aí a questão da fé, e a fé desse centurião foi realmente maravilhosa. E aí, Fernando, qual é o seu destaque aí também? Lucas capítulo 7, foi que você viu aí, meu amado? Daniel, João, eu tive a mesma percepção de vocês, eu também destaquei esse ponto aí, a fé do centurião. Eu fiquei pensando, imaginando aquele homem mandando os seus servos falar com Jesus, convencer Jesus a curar o servo que estava doente, e depois o centurião manda outros amigos dizer a Jesus que, olha, eu não sou digno de que o senhor vá lá na minha casa, mas dá uma palavra e meu servo vai ser curado. E eu fiquei pensando sobre isso realmente. É uma demonstração de fé, assim, posso dizer, não vou dizer absurda, mas de uma fé verdadeira. Isso me lembra, né, Hebreus, capítulo 11, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, né? Aquele homem, aquele centurião, ele tinha a certeza de que Jesus podia curar o seu servo sem nem ir lá. E isso, ele tinha como autoridade também essa experiência de dar uma ordem e sabia que Jesus podia fazer isso. Foi um destaque também que eu trouxe para hoje, e é um desafio para a gente, né? A aumentar a nossa fé, a confiar mais em Jesus, a ter a certeza de que ele realmente pode fazer tudo aquilo que esperamos, né? Até mais do que esperamos. Então, foi também meu destaque, e é uma boa reflexão para a gente ficar o tempo todo pensando nisso, né? Como nós precisamos aumentar a nossa fé. Amém. É verdade, Fernando. Essa fé, a questão, né, é o primordial, né? A chave de acesso aí, né? Quantas pessoas foram curadas, né, também por Jesus, né? Quantas pessoas tiveram pecados perdoados só por causa da fé, né? Várias vezes Jesus diz, né? A tua fé te salvou e continua ainda hoje. O que é que vai nos salvar hoje? Mesma coisa, né? E vai nos salvar hoje é a nossa fé. Tudo, né? Antes de tudo, né? Antes de tudo, primeiro vem a fé. Muito bom.
Valeu, pessoal. A gente tá sempre lembrando aqui, né, Fernando? Tá sempre lembrando. Antes de tudo, fé. E é isso, pessoal. E é com fé que a gente, né, finalizou aí o resumão da semana. Maravilhoso. Mais um episódio aqui. Queremos gravar também o episódio na sua casa, tá certo? A agenda continua aberta, continua. Já tem algumas pessoas aqui, a gente já está anotando o nome, tem alguns irmãos já na listinha aqui, tá certo, pessoal? Mas a gente está com a agenda aberta ainda. Coloca aí seu nome, fala com a gente, que a gente quer levar o Leia a Bíblia Cast aí para sua casa, para a gente gravar juntos, para a gente debater juntos na palavra de Deus, tá certo? A gente faz a gravação, depois a gente debate com você, a gente conversa, a gente toma um café, né? A gente leva um bolo bem gostoso aí, ó. Eu faço um bolo aí, viu, pessoal? Sem milho, né, João? Ah, sem milho não, né? De milho, né? De milho. De milho. Milho tem, viu? Sem lactose, né? Ó, sem açúcar, tá certo? Sem glúten, maravilhoso aí, bem gostosinho também. Mas milho tem, viu? Um bolinho de milho aí, maravilhoso pra gente, né? Ter um momento de comunhão, né? A gente quer visitar você, ter um momento de comunhão e também falar de Jesus, falar da palavra. Então, se você tem interesse, tá certo? A agenda aberta aí do Leia a Bíblia Cast para visitar, né? Quem sabe a próxima gravação não vai ser aí na sua casa, beleza? E é isso, terminamos então de falar, né, da leitura da semana, vamos para aquele momento, né, aquele momento do poema, do pré-poema. E aí, João, vai ter pré-poema hoje ou não vai ter, João? Vai ter sim, um pré-poema especial com o meu irmão Fernando Pinheiro. Olha aí, hoje a gente tem pré-poema de Fernando, olha aí, vamos fazer diferente hoje, né, João? Hoje o pré-poema vai ser Fernandão aí, preparou um pré-poema pra gente. Vamos ver então, tá com ele aí, Fernando? Tô sim, eu quero agradecer a João a ter me dado essa oportunidade de poder recitar aqui um pré-poema. Muito bom. Muito bom. O pré-poema diz assim, Daniel, João: as portas do céu se abrem, as bênçãos entram em ação, quando o homem fecha os olhos e de todo o coração faz o seu pedido a Deus no momento de oração. Amém. Olha aí, coisa boa, muito bom. Momento de oração. Valeu, olha aí, muito legal. Pré-poema aí. É rapidinho, não foi, Fernando? Pré-poema rapidinho. Show de bola. Show de bola, show de bola. Muito bom, Fernando. E agora o poema, pessoal. A gente tá invertendo aqui, né? Hoje tá invertendo, né? Hoje o pré-poema foi com o Fernando. E hoje o poema, pessoal, vai ser a participação da nossa irmã Neide. Neide Cavalcante mandou para mim mais um poema, tá certo? Então hoje o poema tá comigo, hein? Hoje o poema tá comigo e, na verdade, foi Neide que mandou para mim. Eu vou só recitar. Vou tentar aqui, viu, Neide? Vou tentar recitar aqui a altura do seu poema. Ficou maravilhoso. O título do poema dela, deixa eu botar aqui, ó, é A Mulher Cananeia. Olha aí, ela fez um poema aqui sobre a mulher cananeia. Então, vamos lá. Deixa eu recitar aqui pra gente degustar esse poema. Diz assim, a mulher cananeia. Ela não pertencia ao povo de Deus. Ela não nascera da tribo de Judá, nem era hebreia, ela era cananeia. Mas ouvira falar de um homem que maravilha operava e pensou, era esse homem que eu esperava. Não posso mais aguardar, vou atrás de quem pode me ajudar. Jesus de Nazaré, nele eu tenho fé. Talvez tenha se fantasiado de um israelita, a Bíblia não declara, mas a sua fé estava clara. E seguiu à procura de uma luz. Sua filha estava endemoniada e a sua única esperança era Jesus. Enxergou ao longe e o reconheceu. Era a sua esperança, era a sua luz. Era ele sim, era Jesus. De longe mesmo começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu nada. E os discípulos, despede-a, que vem gritando atrás de nós, e não aguentamos mais ouvir a sua voz. Finalmente, Jesus falou, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher logo se aproxima e adora suplicando, socorre-me. E Jesus continuou, não é bom pegar os pães dos filhos e aos cachorrinhos jogar. E a mulher responde, sim, Senhor, mas os filhos também comem das migalhas debaixo da mesa do seu Senhor.
E Jesus, demonstrando compaixão, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a vontade do teu coração. E a partir daquele momento, a sua filha se livrou de tão terrível legião. Olha aí, maravilhoso. Valeu, Neide. Muito bom aí, belíssimo poema. Mulher Cananeia, falando de fé, né, João, né, Fernando? Falando coincidentemente aqui, ó, falando do que a gente tava falando agora, sobre fé, para fechar com chave de ouro o Leia a Bíblia Cast, tudo encaixadinho aí, o poema de Neide. Valeu, Neide, obrigado pela participação, muito bom aqui, me ajudando, né? Hashtag ajuda Daniel, me ajudou aqui com o poema, né? Fernando fez o pré-poema, e maravilhoso, Neide. Continue mandando, você é uma bênção, né? Você tem esse dom aí também, né? Continue usando esse dom, que ajuda a gente a lembrar das passagens, né? Ajuda a gente a lembrar das histórias, né? Deixa a gente fixar melhor, é maravilhoso. Continue, faça feito Neide, pessoal, faça feito Neide, mande aí, pode ser grande, pode ser pequeno, não importa é o seu coração, e você nos ajuda aqui a edificar outros irmãos também. Maravilhoso. A Mulher Cananeia, de Neide Cavalcante. E é isso, João. E é isso, Fernando. Finalizamos, então, mais um Leia a Bíblia Cast. Valeu, pessoal, pela participação. Próxima semana a gente está aqui de novo, se Deus quiser, para a gente falar ainda sobre Lucas, né? Tem mais aí, muito mais sobre o Evangelho de Lucas. Valeu, João. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.